nesse dia 1º de Tishrei, que inicia o ano judaico, é um dia do julgamento. Nossos sábios nos ensinam que nesse dia Deus ele julga todos os seres do universo e decide qual vai ser o futuro para cada um. Nesse momento, Deus faz o julgamento e ele observa todos os atos do ser humano, tudo que ele passou, como ele se comportou no ano passado e como ele realmente se dedicou ao serviço divino. O signo do mês de Tishrei é a Libra, uma balança, demonstrando que nesse dia Deus pesa na sua balança as boas ações que o ser humano fez durante o ano anterior e as falhas cometidas no decorrer do ano, e dessa forma Deus decide qual vai ser o futuro de cada um, o julgamento de cada um. Como o dia de Rosh Hashanah é um dia tão especial, é um dia de julgamento, existem muitas leis que a Torá nos ensina como realmente preparar-se adequadamente para esse julgamento e muitos costumes que garantem para nós a bênção divina para o ano seguinte. Na véspera de Rosh Hashanah deve-se dar o máximo de tzedakah, da caridade o máximo possível, porque dessa forma a pessoa possa ser merecedor da benevolência divina. Além disso, a pessoa tem que garantir para aqueles que não têm condições de fazer o seu Rosh Hashanah. O costume judaico é em cada cidade se faz uma distribuição de comida para todos os necessitados nos dias antes de Rosh Hashanah, e uma mitzvah todo mundo participar dessa distribuição. Antes de Minchá, da véspera de Rosh Hashanah, aquele que tem possibilidade, o costume é fazer uma imersão no mikveh. Mesmo os homens devem fazer uma imersão no mikveh para se purificar, para que ele possa entrar no ano de uma forma purificada. Minchá, de véspera de Rosh Hashanah, é a última oração do ano. Por isso tem que ser feita com muita concentração e realmente que nossos pedidos sejam aceitos de uma forma especial. Não se recita Tachanun, somente acrescentamos o Salmo 27 como todos os dias do mês de Elul. Na véspera de Rosh Hashanah, as mulheres, no horário que está marcado no calendário, devem acender as velas de Yom Tov, ou quando Rosh Hashanah coincide com Shabbat, as velas de Shabbat e Yom Tov. As mulheres devem acender no horário correto e recitar a bênção na hora do acendimento, Asher Kiddushanu V'Tatav Etzivanu, que Deus nos ordenou acender, Leadlik Ner Shel Yom HaZikaron, acender as velas do dia de Rosh Hashanah, o dia da lembrança, ou quando cai no Shabbat, Leadlik Ner Shel Shabbat Ve Shel Yom HaZikaron. Também deve-se recitar a bênção de Shehechianu, que é a bênção que Deus nos dá vida para cumprir essa mitzvah uma vez por ano, que é acender as velas de Rosh Hashanah. Caso que um homem acende as velas de Rosh Hashanah, no caso que ele não é casado ou no caso que ele não está junto com a família, ele deve somente recitar a bênção das velas e não Shehechianu, já que o Shehechianu ele irá recitar posteriormente no Kiddush. Nós recitamos os salmos o quanto possível durante as 48 horas do dia de Rosh Hashanah. Nossos sábios dizem que os salmos desse dia de Rosh Hashanah chegam às alturas e a pessoa deve aproveitar cada minuto do dia para que realmente ele seja bem aceito nos mundos superiores. E não existe uma receita melhor do que a recitação dos salmos. Antes da entrada de Rosh Hashanah, também a pessoa deve cortar o seu cabelo, preparar o seu corpo para que seja propício para receber a data sagrada, cortar as unhas, vestir roupas limpas e bonitas de Yom Tov e de Shabbat. É um costume hassídico e de bom grado que cada um toma uma decisão no acréscimo de um rigor em qualquer mitzvah que ele escolha. Algo que ele vai poder cumprir a mais nesse ano, na véspera de Rosh Hashanah, é um momento propício para a pessoa conseguir tudo o que ele quer para o ano seguinte. E por isso a pessoa tem que aproveitar para dedicar todas essas 48 horas somente para coisas positivas. Quando Rosh Hashanah coincide com Shabbat, nós iniciamos a oração de Arvit com o trecho Mizmor David, o Salmo 29, e em seguida, e não como normalmente no Shabbat do Lechon Eranenah, nós omitimos os primeiros 5 capítulos de Salmo. Nós recitamos o Ana Bekoach e o Lechadodi, etc., todos os trechos de Kabbalat Shabbat. E Arvit, nós rezamos uma oração especial, que é a oração de Rosh Hashanah. A partir de Rosh Hashanah, dessa primeira oração de Arvit, na Amidah, que nós recitamos durante todos os 10 dias, em vez de recitarmos o trecho Hakel HaKadosh, em vez de terminarmos a terceira bênção, Baruch Atah Hashem Hakel HaKadosh, devemos terminar com Hamelech HaKadosh, porque nesses dias Deus
é coroado como rei, então nós enaltecemos a posição divina de rei, HaMelech, o rei, e não apenas o Deus, aquele. Então por isso mudamos o texto. E também vários trechos da Amidah são acrescentados. Além disso, nós acrescentamos várias frases durante a Amidah, durante a reza que fazemos de pé, durante todos esses 10 dias. Na primeira bênção, antes de falar Brachá Magen Avraham, nós falamos um verso, Zochreinu lechaim, que Deus me lembre para a vida, Melech hafetz bechaim, o Deus que realmente deseja a vida e nos escreva no livro da vida, etc. Na segunda bênção, que é a Tagibor, nós acrescentamos antes do final da bênção mais uma frase, Mi hamocha, quem é como ti, Hashem, que se lembra das suas criaturas no dia do julgamento. E na penúltima bênção, que é a bênção chamada Rodá, do agradecimento a Deus, antes de falar a brachá final, a Tov Shimcha, nós acrescentamos o trecho Uchtov lechaim tovim, que Deus nos escreva no livro da vida todos aqueles que passam no seu pacto. E na última bênção, que é o Sim Shalom, acrescentamos um trecho maior, que é o Besefer Chaim, que nós pedimos para que Deus nos inscreva no livro da vida com todas as bênçãos que constam naquele lugar. Na hora que falamos Oseh Shalom Bimrumav, nós falamos, em vez de Oseh Shalom, nós falamos Oseh Ha-Shalom, que faz a paz, e não que faz paz. Todas as vezes que recitamos um Kaddish, quando terminamos Oseh Shalom, nesses 10 dias falamos Oseh Ha-Shalom. Se a pessoa esqueceu e falou errado, não precisa voltar. Após a Amidah de Arvit, nós falamos igual todo o Shabbat. Quando Rosh Hashanah cai no Shabbat, como esse ano, nós recitamos o Vaichulu, Magen Avot, o Hazan ele repete todo o Shabbat à noite. Em seguida falamos o Mizmor de David, quando cai no Shabbat, o Baruch, e quando cai dia de semana, somente depois da Amidah. Antes do Kaddish, nós recitamos o Salmo 24, nas 2 noites de Rosh Hashanah e também na noite do Yom Kippur. Nossos sábios dizem, Salmo 24 trata sobre a criação do mundo. Como realmente Deus, ele criou o mundo e por isso ele é dono do céu e tudo aquilo que se encontra nele. Constam nos livros sagrados que uma pessoa que fala esse Salmo 24 com grande concentração, ele tem garantido a sua parnassá, o seu sustento, durante o ano inteiro. Após o Salmo 24, se recita o Kaddish completo e terminamos a oração. Se cai no Shabbat, falamos o Mizmor de David e o Baruch. Se cai no dia de semana, falamos apenas o Aleinu Leshabeach. Após Arvit, cada um deve desejar ao próximo um ano bom, com a seguinte frase, Leshana Tová Tikatev Vetechatem, que para um ano bom você seja escrito e você seja carimbado. Cada um deseja o próximo que seja escrito no livro da vida. Esse cumprimento só se faz após a Arvit da noite de Rosh Hashanah, e não após as outras orações de Rosh Hashanah. A refeição da noite de Rosh Hashanah. Iniciamos o jantar de Rosh Hashanah fazendo Kiddush. Enchemos um copo de vinho, de preferência vinho doce, porque na noite de Rosh Hashanah devemos beber vinho doce para adocicar para nós o ano. Iniciamos o Kiddush, pegando o copo com a mão direita, passando para a mão esquerda. Começamos o Kiddush na primeira noite de Rosh Hashanah com o trecho Yom HaShishi, ligado com Shabbat. Yom HaShishi, Vaichul HaShamayim Be'aretz, Savrim Aranan, Baruch Atah Borei Pri Hagafen. E depois a brachá do vinho, terminamos Baruch Atah Hashem, Melech HaKol Aretz, Mekadesh HaShabbat ve'Yisrael ve'Yom HaZikaron. Ou seja, acrescentamos o trecho de Shabbat no Kiddush. E em seguida recitamos o She'echianu. Após o Kiddush, fazemos Netilat Yadayim, lavamos as mãos de uma forma ritual, com toda a refeição, e fazemos a motzi sobre 2 halot. O costume judaico é que no dia de Rosh Hashanah não se come halot trançadas, mas sim halot redondas, simbolizando o mundo, que Deus criou o mundo nesse dia de Rosh Hashanah. Durante todas as refeições de Rosh Hashanah, fazemos a motzi com 2 pães inteiros, 2 halot inteiras, de preferência redondas, e mergulhamos a halá, em vez de mergulharmos no sal, como fazemos o ano inteiro, mergulhamos no mel, para que realmente Deus dê para nós um ano doce. Baruch Atah Amoitz Lechem Min Haaretz. Nós comemos várias espécies
de alimentos que demonstram um sinal positivo, porque nessa noite nós fazemos todos os tipos de demonstrações e costumes para atrair as bênçãos divinas para o ano seguinte. Logo após a bênção de Yamotzi, nós pegamos uma maçã, cortamos um pedaço dela, uma fatia, mergulhamos no mel e fazemos uma bênção da maçã. Baruch atah Borei Pri Haetz. E em seguida, fazemos uma oração antes de comer a maçã. Falamos Yehi Ratzon Milfanecha, Shetechadesh Aleinu Shana Tová Umetuká. Que seja a vontade divina, que seja renovado para nós um ano bom e doce. O povo de Israel é comparado com a maçã. Nós mergulhamos a maçã no mel, dizendo que o povo de Israel terá um ano doce, um ano abençoado, de uma forma revelada, que nós vamos entender a doçura desse ano. O costume é comer a cabeça de um carneiro no dia de Rosh Hashanah. Por que a cabeça de um carneiro? Porque o carneiro nos lembra o sacrifício de Yitzhak, a amarração de Yitzhak, quando quase ele foi sacrificado pelo seu pai, e em lugar disso foi trocado por um carneiro. E por isso comemos justamente cabeça, porque nós desejamos a Deus, nós desejamos que sejamos cabeça e não seniel lerosh velo lezanav, sejamos a cabeça e não o rabo, que nós teremos sempre à frente e não ficaremos para trás. Pode ser qualquer pedaço de carne da cabeça do carneiro. Se não tem condição de comer cabeça de carneiro, ou pode-se pegar qualquer cabeça de qualquer animal, ou até mesmo cabeça de peixe. Aí nós intencionamos que sejamos sempre na frente e não ficaremos para trás. Como também nós comemos nessa noite, na refeição de Rosh Hashanah, uma romã. Por que romã? Porque a romã é um fruto que tem muitos caroços. Dizem que tem numa romã 613 caroços, que são relacionados com as 613 mitzvot da Torá. Nós comemos a romã e pedimos para Deus que aumente nossos méritos igual às sementes da romã. Tem costumes que se comem tâmaras, em hebraico tâmaras é da palavra tamar, que quer dizer sheitamu soneinu, que nossos inimigos se anulem. Cada lugar tem seu costume. O costume ashkenazi é comer cenoura doce, que é chamado de tzimes, e a cenoura doce lembra a palavra em Yiddish, que simboliza a cenoura, quer dizer meren, quer dizer que nós nos proliferamos. Também deve-se comer peixe nessa noite, para que nirfre venirbe kedagim, para que nós possamos nos multiplicar e nos proliferar igual os peixes. Cada um faz o seu costume. Após a refeição, fazemos o Birkat Hamazon. No Birkat Hamazon recitamos o trecho de Ya'aleh V'Yavo, específico para Rosh Hashanah. Bem, se cai no Shabbat, recitamos também o trecho de Shabbat, que se ele esqueceu em qualquer uma das refeições de Rosh Hashanah, ele tem que voltar o Birkat Hamazon. No dia de Rosh Hashanah, nós falamos depois o Arachaman especial, um pedido, além de falar o Arachaman de todo Yom Tov. A oração matinal do dia de Rosh Hashanah transcorre com todos os adendos que vimos anteriormente sobre a reza de Arvit. No meio da oração de Shacharit, a oração matinal, existe um trecho que inicia-se com a palavra Hamelech, o rei. Nesse momento entra o Hazan e ele entoa esse trecho com uma música especial, tradicional de várias gerações. Essa entoação dá o início de uma forma especial na nossa oração de Shacharit. Durante os 10 dias, desde Rosh Hashanah até Yom Kippur, logo após a bênção de Ishtabach, antes de recitar o meio Kaddish, devemos acrescentar o Salmo 130, Shir HaMa'alot Mimamakim, no qual nós lembramos o perdão divino sobre todas as nossas falhas, e isso é um adendo especial, e assim continuamos até o dia de Yom Kippur. Após a recitação da Amidah, do Shacharit, a arca é aberta, e nesse momento recitamos uma oração especial, o Avinu Malkeinu, nosso Pai, nosso Rei. Várias vezes no dia de Rosh Hashanah, após a oração de Shacharit, após a oração de Mincha, bem como nos 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, recitamos essa oração especial. E por isso, durante esses dias de Rosh Hashanah e Yom Kippur, e nos dias intermediários, quando precisamos uma bênção divina para um novo ano, recitamos então o Avinu Malkeinu. Esse ano, excepcionalmente, quando Rosh Hashanah vai cair no Shabbat, o Avinu Malkeinu não é recitado, já que a própria santidade do Shabbat já atrai as bênçãos divinas, sendo desnecessário a recitação do Avinu Malkeinu. Esse ano, que o primeiro dia de Rosh Hashanah coincide com Shabbat, o shofar,
que a mitzvah importante da data não será entoado, somente no segundo dia. O motivo pelo qual não tocamos o shofar em Rosh Hashanah quando coincide com Shabbat é porque nossos sábios suspeitaram que se a pessoa não souber tocar o shofar direito, ele irá carregar o shofar na rua, que é proibido no Shabbat, para levar ao seu mestre e ensinar a tocá-lo. Por isso, eles proibiram tocar o shofar que quando cai no Shabbat, em qualquer ocasião. A oração de Musaf é uma oração especial que foi instituída por nossos sábios com 3 bênçãos centrais que não são recitadas no ano inteiro. A primeira das 3 fala de Malchuyot, o reinado divino, já que no dia de Rosh Hashanah é o dia que Deus novamente é coroado como Rei do Universo. Recitamos a primeira bênção central dessa oração de Musaf. 10 versículos são recitados da Torá, dos profetas e das Escrituras que lembram o reinado de Deus e pedimos então que Deus novamente seja coroado como Rei do Universo. Em seguida, a segunda bênção é chamada Zichronot. Nessa bênção, nós despertamos a lembrança divina dos méritos nossos e de nossos antepassados para conseguir junto a Deus, para que Ele dê para nós as bênçãos do ano seguinte. Também 10 versículos são recitados. A terceira bênção central é chamada Shofarot, na qual lembramos a principal mitzvah do dia, que é o toque do shofar. Apesar que o primeiro dia cai no Shabbat, o shofar não é entoado, apesar disso, os versículos, lembrando o shofarot, são entoados e na qual lembramos os vários fatos da nossa história, no qual o shofar foi entoado, a autógrafa da Torá sobre o Monte Sinai. Será com o shofar que Deus irá reunir todo o povo judeu e também será ao som do shofar que no futuro ocorrerá a ressurreição dos mortos. E terminamos isso também com uma bênção especial, pedindo que em breve Deus toque o shofar para reunir todo o povo de Israel na Terra Santa. Nas orações de Rosh Hashanah, de Shacharit e Musaf, na hora que o Chazan repete a Amidah, são recitados vários poemas. No entanto, existe um principal, muito emocionante, que é um Tane Tokef, que se recita no Musaf, primeiro dia e do segundo dia de Rosh Hashanah, e também no Musaf do dia de Yom Kippur. Nós relatamos como é feito o julgamento de Deus no dia de Rosh Hashanah, no qual todos os seres da terra passam perante ele como se fossem ovelhinhas perante o pastor, que ele conta um por um. Assim também no dia de Rosh Hashanah, Deus conta todos os seres do mundo, homens, animais, vegetais, todos são julgados no dia de Rosh Hashanah. Deus declara qual vai ser o futuro de cada um, e nesse trecho todos falam que qualquer decreto negativo pode ser abolido através de 3 ingredientes: Teshuvah, Tefilá e Tzedakah, o retorno, o arrependimento e boas decisões, as orações, as preces e a caridade. Esses têm a força de Ma'avirim metru agzerá, de abolir o lado negativo do decreto. O Kiddush do dia de Rosh Hashanah é recitado um texto especial, pequeno, com a bênção do vinho, e a refeição festiva de Rosh Hashanah é feita como num dia normal de Shabbat ou Yom Tov. A oração de Minchá é a oração especial do texto de Rosh Hashanah, com todos os acréscimos que vimos anteriormente para Arvit. Na noite do segundo dia de Rosh Hashanah, fazemos todas as orações igual à primeira noite. As mulheres acendem as velas de Rosh Hashanah, fazendo as mesmas bênçãos do primeiro dia, somente no horário após o total escurecimento, que antes de escurecer totalmente é proibido acender as velas do Yom Tov. No entanto, como esse dia Yom Tov é proibido riscar um fósforo, é proibido acender um fogo, as mulheres devem acender as velas de Yom Tov passando o fogo de uma vela previamente acesa. Deve-se deixar na véspera de Rosh Hashanah uma vela de 24 horas para que as mulheres acendam as velas a partir de um fogo pré-aceso, conforme as leis de Yom Tov. Elas recitam a bênção Lehadlik Ner Shel Yom HaZikaron e She'echianu. No entanto, como existe uma divergência halakhica se o She'echianu deve ser ou não recitado na segunda noite, o costume judaico é que ao recitar o She'echianu, sobre a mesa das velas deve-se colocar uma fruta de nova estação, para, na hora de recitar o She'echianu, ter em mente que é válido também para essa fruta. Essa mesma fruta deve ser guardada para o horário de Kiddush, como veremos adiante. Após as orações de Arvit,
que são igual ao primeiro dia. Não se costuma cumprimentar como fizemos no primeiro dia, falando um ano bom, Leshana Tová Tikatev V'Techatem, já que no primeiro dia de Rosh Hashanah, esse decreto já foi selado lá em cima. No Kiddush, que fazemos na segunda noite, fazemos o mesmo Kiddush da primeira noite, só que acrescentamos um trecho especial que é a Havdalah, para separar entre o dia do Shabat que acabou de sair e o Yom Tov que está entrando agora nesse momento. No momento da Havdalah, fazemos também a bênção das velas, olhando para as duas velas que foram acesas previamente para a refeição, e com isso fazemos a brachada do fogo, que nem fazemos todo Motzei Shabbat. Então, a ordem do Kiddush é primeiro a brachada do vinho, depois o Kiddush de Rosh Hashanah, com todo o texto de Rosh Hashanah, omitindo os trechos de Shabbat, que já não é mais Shabbat. Fazemos depois a bênção do fogo, Borei Meorei Haesh, em seguida a bênção da Havdalah, e terminamos com a bênção de Shechianu, aquele fruto de nova estação que foi usado para as mulheres fazer o Shechianu no momento do acendimento das velas, deve ser colocado na mesa na hora do Kiddush, e deve-se ter intenção a olhar essa fruta que o Shechianu recai sobre ela também, e logo após o Kiddush deve-se comer essa fruta para que, com a brachá devida da fruta, e em seguida fazemos a brachá final da fruta. A refeição da segunda noite de Rosh Hashanah transcorre como uma refeição normal de Yom Tov. São usadas como na primeira noite halot redondas e não trançadas. Mergulhamos a haná no mel. No entanto, todas aquelas frutas e sinais que fazemos na primeira noite não se repetem na segunda noite. Fazemos a bênção final do Birkat Hamazon, lembrando o trecho de Alev e Avó, o trecho especial de Rosh Hashanah, e acrescentamos uma bênção especial, Arachaman, um pedido para que Deus renove para nós um novo ano, Letová Velivrachá, para fatos positivos e para bênçãos. O segundo dia de Rosh Hashanah, a oração de Shacharit transcorre igual ao primeiro dia, somente que após a Amidah, recitamos então o trecho de Avinu Malkeinu. Abrimos a arca sagrada e recitamos todos de pé esse trecho Avinu Malkeinu, no qual fazemos todos os nossos pedidos para o ano seguinte. A leitura da Torá nesse segundo dia é dedicada à lembrança da amarração de Yitzhak. Esse foi o maior teste que passou Abraham. Com isso, ele demonstrou que ele era temente a Deus, ele era fiel a Deus em todos os sentidos. Esse mérito particular de Abraham sempre é lembrado para mostrar que somos descendentes dos nossos patriarcas, que eles eram pessoas que, por sua fidelidade, conseguiram transmitir esse mérito para todas as gerações. A importância desse trecho é tão grande que recitamos esse trecho diariamente antes das nossas orações. Esse é um dos motivos que em Rosh Hashanah entoamos o shofar, que é feito de chifre de carneiro, lembrando esse carneiro que foi ofertado no lugar do nosso patriarca Yitzhak sobre o altar, e foi considerado como se o próprio patriarca tivesse sido sacrificado. Após a leitura da Torá, nos preparamos para fazer a maior mitzvah do dia. É o toque do shofar. A mitzvah do toque do shofar é um decreto divino, que na verdade não existe um motivo claro para isso. Porém, Maimônides nos diz que apesar que o toque do shofar ser algo que devemos cumprir por vontade divina, mas existe remez yeshbo, tem uma indicação positiva nele. O toque do shofar desperta na pessoa um sentimento de arrependimento e faz ele tomar boas decisões e retornar o caminho da Torá e das mitzvot. Despertam aqueles que estão dormindo do seu sono profundo. E façam tshuva, retornem-se à Torá e se preparem para se ligar com Deus. E por esse mérito nós conseguimos nossas bênçãos para o ano seguinte. A palavra shofar vem do radical shapru, melhorem, shapru masechem, melhorem seus atos. Também o shofar é entoado em lembrança que no dia de Rosh Hashanah nós coroamos a Deus como Rei do Universo, e no momento da coroação real, trombetas são entoadas. Por esse motivo entoamos o shofar para que possamos proclamar a Deus como Rei do Universo. O shofar também nos lembra o momento da outorga da Torá sobre o Monte Sinai. No momento que o povo de Israel recebeu a Torá no Monte Sinai, consta na Torá que o som do shofar foi ouvido naquele momento. No futuro, quando haverá a redenção do povo de Israel, quando Deus reunirá todo o povo do seu exílio, fará isso aqui através do toque do shofar. Como também
O toque do shofar nos lembra a ressurreição dos mortos, que também será feita através do toque do shofar. No momento do toque do shofar, a pessoa tem que ouvir todos os toques na sua ordem correta para cumprir essa mitzvah. A verdade, a mitzvah do shofar foi dada apenas para os homens maiores de bar mitzvah. No entanto, as mulheres também costumam ouvir o shofar e fazem questão de cumprir essa mitzvah. Também crianças devem ser levadas à sinagoga para ouvir o toque do shofar. Quem não tem condições de ir até a sinagoga por qualquer motivo de saúde, ou está em quarentena, ou qualquer outro motivo, deve pedir para que alguém vá até a sua casa e entoie para ela o shofar pelo menos 30 toques, como veremos adiante. Uma mitzvah muito grande e devemos fazer uma campanha grande para que todos ouçam o shofar, que é a maior mitzvah do dia de Rosh Hashanah. Logo após a finalização da leitura da Torá, todos devem se preparar para ouvir o shofar. Tome boas decisões para que esse ano o comportamento dele judaico, também o comportamento dele para com o próximo será diferente, será melhor. Se arrepender de eventuais falhas que cometeu no passado. Esse deve ser o sentimento antes do toque do shofar. Qualquer homem judeu acima de 13 anos pode fazer o toque do shofar se ele conhece as leis, ele sabe os detalhes de como fazê-lo. Essa pessoa que tem o mérito de tocar o shofar perante a comunidade, ele é chamado Baal Tokeia, o homem que vai tocar o shofar. O costume é que todos ficam de pé para ouvir o toque do shofar com um sentimento especial de reverência. Antes de tocar o shofar, o Salmo 47 é recitado 7 vezes. Esse salmo, esse capítulo especial, que traz vários enfoques sobre o toque do shofar, acompanha a presença divina pelos 7 céus, que no dia de Rosh Hashanah nós trazemos a presença divina até a terra e ele passa por 7 céus. E por esse motivo nós recitamos o Salmo 47 7 vezes. Depois, versículos especiais são recitados com iniciais que falam para que Deus quebre a força do anjo mau. E em seguida, preparamos para o toque do shofar. 2 bênçãos são recitadas antes do toque do shofar. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu, lishmoa kol shofar. Que Deus nos ordenou ouvir a voz do shofar. E em seguida, ele recita a segunda brachá, Shechianu, Vekimanu, Vehikianu, Lisman Hazeh. Todos devem ficar em silêncio absoluto. Desde a primeira brachá até o último toque que será recitado após o Kadish, que vem depois do Musaf. Existem 3 tipos de toques do shofar. Na Torá nos diz 3 vezes que devemos tocar truá. Truá é um toque quebrado. Também a Torá nos ensina que devemos tocar tkiá, é um toque longo. Os sábios tinham uma dúvida, o que realmente significa esse truá? Truá significa o som de um choro de uma pessoa. Existem vários tipos de choro. Existem choros que são gemidos ou que são soluços. Por isso eles instituíram 2 tipos de toque, representando esse choro. Um toque que é chamado shvarim, que são 3 toques espaçados, como se fosse 3 gemidos, e outro que é chamado truá, que são 9 pequenos soluços. Para a pessoa cumprir a obrigação de ouvir o shofar, sem nenhuma dúvida, conforme as leis da Torá, ele deve ouvir 30 toques seguidos, da seguinte forma. Primeiro, tkiá, um toque comprido. Depois, shvarim, 3 toques espaçados, que são como 3 gemidos, e depois truá, 9 pequenos toques, e em seguida novamente tkiá, um toque comprido. Essa ordem deve ser repetida 3 vezes. Em seguida, nós fazemos mais uma ordem de 3 toques. Tkiá, shvarim, tkiá. Um comprido, 3 espaçados e um comprido 3 vezes. E finalmente, fazemos novamente 3 toques, tkiá, truá, tkiá. Um comprido, 9 pequenos e um comprido, novamente 3 vezes. Dessa forma, tocamos 30 toques. A última tkiá, o último toque, é um toque bem comprido, que é chamado tkiá gdolá, demonstrando que terminamos essa série de 30 toques.
livro da Torá é guardado, todos recitam um trecho de Ashrei e todos se levantam para rezar a Amidah de Musaf de Rosh Hashanah. Também no segundo dia são recitadas 3 bênçãos centrais, além das 3 primeiras e as 3 últimas 3 bênçãos centrais. Malchuyot, que falam do reinado divino, Zichronot, as lembranças divinas, e Shofarot, os episódios de Shofar na nossa história. E pedimos para que Deus ouça o tom do Shofar. Diferente do primeiro dia, essas bênçãos são acompanhadas do toque do Shofar. Quando está todo mundo de pé recitando a bênção de Malchuyot, quando todos terminam esse trecho, bate-se na mesa e o Baltokeia, aquele que vai tocar o Shofar, entoa nesse momento 10 vozes do Shofar. Todos devem ficar em silêncio quando o Shofar é entoado, mesmo que ainda não terminou essa bênção. Deve parar e ouvir o Shofar e em seguida continuar. Aquele que terminou a bênção primeiro deve esperar até o Hazan chegar no lugar e o Shofar ser entoado. Em seguida, todos recitam a segunda bênção, que é Zichronot, e após essa bênção, novamente o Shofar é tocado com esses 10 tons. E, finalmente, é recitada a terceira bênção, Shofarot, e após essa bênção, novamente, entoamos o Shofar 10 vezes, conforme as 2 primeiras bênçãos. E em seguida, terminamos a oração com as 3 bênçãos finais. Na hora que o Hazan repete a oração de Musaf, o Shofar é entoado nessas 3 bênçãos centrais, 10 vezes em cada bênção. Após o Hazan terminar da sua oração em voz alta, o Kadish é recitado e no meio do Kadish, novamente entoamos o Shofar 10 vezes para completar 100 toques de Shofar. Apesar que falamos anteriormente que para a pessoa cumprir a obrigação de ouvir o Shofar deve ouvir 30 toques e com isso ele cumpre a obrigação, mas por ordem rabínica, acompanhando as bênçãos, com os toques que foram acrescentados, dá um total de 100 toques do Shofar e esse é o correto, que cada um no dia de Rosh Hashanah deve se esforçar para cumprir esse costume. Após o último Kadish da oração, novamente tocamos 30 toques de Shofar. Por quê? Se porventura alguém não estava presente nos primeiros toques e não ouviu a primeira vez os toques do Shofar antes de Musaf, ele pode cumprir a mitzvah ouvindo esses 30 toques finais. E também existe um segundo motivo para deixar o Satã, o anjo mau, atordoado. Que ele vai pensar, já terminou todo o toque do Shofar, o que precisa mais? Todos se desejam Ikut Yom Tov, um bom Yom Tov, vão para casa fazer o Kiddush, com certeza que as orações foram aceitas e Deus realmente garantiu as bênçãos para o ano seguinte. Após a oração de Mincha de Rosh Hashanah, no segundo dia, esse ano que coincide com Shabbat, normalmente isso é feito no primeiro dia, mas esse ano que coincide com Shabbat, vamos fazer isso no segundo dia, após a oração de Mincha. Ainda antes do pôr do sol, é costume ir até um riacho, ou uma lagoa, ou um poço de água, ou água do mar, preferência onde tenha peixes, e fazemos a recitação de um trecho especial que é chamado Tashlich. Tashlich quer dizer jogar. Isso é baseado no versículo Betashlich bimtzulot yam kol chatotam, que Deus vai jogar nas profundezas do mar todos os nossos pecados. Muitos pensam que o intuito do Tashlich é jogar os pecados para os peixinhos, ou chegar para o mar. Não é bem assim, não é tão fácil assim se livrar dos pecados. É apenas para despertar a misericórdia divina, para que realmente sobre nós paire a bondade divina e perdoe nossos pecados por causa do nosso arrependimento. Por isso nós vamos até um poço de água ou um riacho, porque a água simboliza bondade, despertando dessa forma a bondade divina. E nós fazemos essa oração perante peixes, porque peixes não têm pálpebras, sendo que os olhos deles estão sempre abertos, demonstrando que Deus está sempre de olho no povo de Israel, está sempre com os olhos bem abertos, protegendo o povo de Israel. Em muitas comunidades isso se faz, uma grande concentração, pessoas de todos os cantos se unem ao lado dos rios, ao lado dos lagos, faz essa recitação do Tashlich e é um momento muito emocionante, é um momento que cada um deve despertar a misericórdia divina através do seu sentimento profundo de arrependimento para garantir para si a bênção para o ano seguinte. Ao término de Rosh Hashanah, recitamos o Arvit e acrescentamos na oração de Arvit todos os trechos especiais dos 10 dias de Teshuvah. Melech HaKadosh, Melech HaMishpat, e também todas as frases que acrescentamos nas orações, como vimos anteriormente. Após o Arvit, nós fazemos a Avdalah, somente com um copo de vinho,
e dessa forma entramos numa semana especial, que é a semana que é chamada Aseret Yemei Teshuvah, os 10 dias de penitência. Nossos sábios dizem que nesses 10 dias Deus se encontra mais próximo de cada um, sendo que cada um, através das suas orações, chegar mais próximo de Deus e dessa forma despertar a benevolência divina para todos os seus pedidos. Costumamos rigorar um pouquinho mais nas mitzvot. Nesses dias também é o costume já adquirir um lulav e um etrog para os dias de Sukkot, para que esse também seja agregado à lista de nossos méritos no dia de Yom Kippur. Existe um dito hassídico que nos diz que quando o primeiro dia de Rosh Hashanah cai no Shabbat, que nem esse ano, o nosso julgamento é mais garantido. Nossos sábios dizem que as mitzvot que Deus ordena ao povo de Israel, ele também cumpre. Da mesma forma que no dia do Shabbat somos proibidos de escrever, assim também Deus está proibido de escrever no dia de Rosh Hashanah que cai no Shabbat. No entanto, para salvar uma vida, podemos transgredir o Shabbat. Para garantir para nós um bom ano e salvar-nos do mau decreto, Deus pode escrever no Shabbat. Então temos certeza que no ano como esse, que Rosh Hashanah coincide com o Shabbat, somos todos inscritos para o livro da vida e que cada um possa ter um ano bom, um ano doce, e temos certeza absoluta que seguindo esses conceitos, seguindo esses costumes, todos terão a garantia do ano bom, um ano doce e abençoado em todos os sentidos, e que cada um possa ter todos os seus pedidos realizados e que o povo de Israel possa ter o seu maior pedido, que é a vinda de Mashiach muito em breve em nossos dias.